Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a pressão arterial invasiva, tá? Então, antes da gente entrar diretamente na pressão arterial invasiva, que é um método de monitorização hemodinâmica invasiva do nosso paciente, nós vamos relembrar um pouquinho o conceito de pressão arterial. Então, a pressão arterial nada mais é do que o sangue que é bombeado pelo coração exerce uma pressão na parede da artéria, né? Então, isso é a pressão arterial. Então, a gente tem que ter em mente que os valores da pressão arterial sistólica, ela varia, né? Os valores normais dela é em torno de 120 mmHg, tá? A pressão diastólica, ela pode ser menor ou igual a 80 mmHg, e a pressão arterial média, que nada mais é do que a pressão sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3, tá? O normal da pressão arterial média é em torno de 70 a 105. Uma coisa importante também da gente enfatizar antes da gente entrar na nossa aula propriamente dita é o seguinte: esses valores são para pessoas que estão em casa, muito bem, obrigado, estáveis, né? Muitas vezes quando a gente tem um paciente crítico, a gente não vai conseguir obter esses resultados. É claro que a nossa meta é que ele mantenha uma pressão arterial dentro dos limites da normalidade. Mas, por exemplo, muitas vezes a equipe médica, ela solicita para a gente manter uma pressão arterial média um pouquinho mais baixo. Então, em torno de 60 a 65, né? Vai depender das condições hemodinâmicas do paciente. E existem situações que a gente tem que manter essa PAM mais elevada. Por exemplo, quando eu tenho um paciente que ele teve um trauma craniano e a gente está monitorizando a pressão intracraniana dele. Então, para ele manter uma pressão de perfusão cerebral adequada, a gente vai precisar de uma PAM elevada. Por quê? Porque a pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, quando a gente mexe ou na PAM ou na PIC, que é a pressão intracraniana, a gente vai ter alterações da pressão de perfusão cerebral. Então, nem sempre o nosso paciente crítico ele vai se encaixar nesses valores. Esses valores eles são dentro da normalidade e eles são referências de literatura. Mas é bom vocês saberem que quando vocês forem para a prática, para cuidar do paciente crítico, do paciente grave que vai estar instável, que muitas vezes vai ter realizado uma cirurgia cardíaca, então muitas vezes a gente vai ter variações desses parâmetros. Então vamos começar a nossa aula, né? Então o que é que nós da enfermagem precisamos saber sobre a monitorização da pressão arterial invasiva? Quem é que faz esse procedimento? Como é feito esse procedimento? Quais são as indicações? Como que a gente faz a montagem do sistema? Como que a gente vai zerar o nosso sistema e os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter, tá? Então, basicamente, é tudo que a gente vai ver nessa aula. Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, né, a pressão arterial invasiva, ela é um método invasivo, que o nome dela já me diz isso, para verificação da pressão arterial de forma contínua em pacientes graves. E aí, então, quais seriam as indicações, né? Quando é que a gente vai ter que utilizar a monitorização da pressão arterial invasiva? Então, quando eu tenho um paciente nos estados de choque, que ele vai ter uma alteração da pressão arterial muito importante, tá? Quando eu tenho pacientes que têm uma emergência hipertensiva, então eu vou ter que controlar melhor essa pressão arterial e ela é mais fidedigna pelo método invasivo. Quando eu tenho um paciente que ele passou ou está em cirurgia de grande porte, então cirurgias neurológicas, cirurgias cardíacas, transplantes, trocas de válvula, revascularização do miocárdio, né?
quando eu preciso de coletas seriadas de gasometria arterial. Então, aquele paciente que tem uma insuficiência respiratória muito grande, muitas vezes ele não tem alteração da pressão arterial, mas eu preciso ter um controle melhor dos gases, né, da respiração daquele paciente, e eu vou conseguir acompanhar isso através da gasometria arterial, tá? Quando a gente também precisa monitorizar o lactato, então também é uma forma, ou quando eu tenho um paciente que ele está em protocolo de glicemia na terapia intensiva e ele está com uma PAM, né? Então a gente aproveita e faz a dosagem da glicemia em horários seriados da pressão arterial invasiva, tá certo? Então, gente, como é que funciona, né, a monitorização da pressão arterial invasiva? Então, o que a gente vai utilizar? Então, a gente vai utilizar uma linha arterial, né, que contém um transdutor. Esse transdutor, ele vai fazer a transformação da onda mecânica numa onda elétrica e a gente vai poder acompanhar em tempo real tanto a onda da pressão arterial invasiva como os valores, né, que são muito úteis, como a gente já falou, para o paciente em estado grave. Esse sistema também, ele contém uma bolsa pressurizadora, né? Essa bolsa pressurizadora, ela tem que estar em torno de 300 mmHg de insuflação. Por quê? Porque como se trata de uma linha arterial, o fluxo na artéria ele é muito maior. Então, se a gente não mantiver essa bolsa pressurizada em 300 mm de Hg, o sangue começa a retornar pelo circuito e a gente tem as obstrução do sistema, tá? E aí, gente, então, qual seria a finalidade, né? O grande objetivo da gente fazer essa monitorização invasiva da pressão arterial. Então é porque ela tem uma acurácia maior, ela é mais fidedigna, ela promove coleta de gasometrias e exames laboratoriais seriados, né? E a gente tem tempo hábil para prevenir, para agir, para intervir, né, nessas alterações, nessas oscilações da pressão arterial, que é muito importante, né, para o nosso paciente. Por quê? Tudo isso está envolvendo o quê? Tanto o consumo de oxigênio como a demanda de oxigênio para esse paciente. Então, a gente tem que manter esse paciente o mais estabilizado possível. E a gente tem como fazer isso através da medida da monitorização da pressão arterial invasiva. Como eu falei, gente, no início da nossa aula, quem é habilitado a desempenhar essa função de passar o catéter para a monitorização da pressão arterial invasiva? Então, a gente tem a resolução do COFEN 390 de 2011, que ela habilita, ela respalda judicialmente, tá, o enfermeiro a realizar tanto a inserção do catéter da pressão arterial invasiva, como as coletas seriadas de gasometria. Agora, gente, desde que esse profissional, ele seja treinado, ele seja habilitado, né? Por quê? Porque a passagem desse catéter vai gerar complicações também. Então, a gente pode ter um paciente que pode apresentar um grande sangramento durante a passagem, principalmente se é um paciente que faz uso de anticoagulantes, ele já é anticoagulado ou ele está com a bomba de heparina, então eu vou ter um TTPA, né, um INR alargado, então isso daí pode favorecer o sangramento. Também pacientes, geralmente pacientes que estão plaquetopênicos, eu também corro o risco de causar um sangramento. Uma das complicações também é a formação de pseudoaneurismas, tá? Obstrução da artéria, infecções. Então, por isso que tem que ser um profissional habilitado, treinado, que saiba realmente fazer o procedimento, tá? Então, o enfermeiro, ele é sim respaldado, desde que ele tenha conhecimento para tal procedimento.